Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou responder uma pergunta de um inscrito aqui no canal, o Will Crow. O Will, que com certeza é inscrito aqui no canal, né, Will? Se não for, vou puxar seu pé à noite. Pediu para fazer um vídeo a respeito de animais de estimação. Será que veganos têm animais de estimação? Também qual a visão dos veganos a respeito de comprar animais? Já deixa eu curtir no vídeo para não esquecer, depois no final, se você não gostar, volta e tira. Vamos começar pela resposta mais fácil. Obviamente os veganos são contra a compra de animais. Quase todo vídeo aqui eu falo sobre isso, que quando envolve compra e venda de animais, já é uma coisa eticamente bem questionável. Primeiro pela questão filosófica, de você estar comprando, vendendo vidas, é uma coisa a de se pensar com certeza. E tem também a questão prática, que tem muita gente aí que é gigolô de animais, que vive de reproduzir animais e vender, e muitos desses lugares, eu arrisco até dizer que a maioria, são as chamadas fábricas de filhotes. São lugares horríveis, sem a mínima estrutura, que fazem lá a reprodução dos animais e vendem os cachorros ou gatos caríssimos, mas não tem preocupação nenhuma com os animais, é um comércio mesmo. Vira e mexe, os protetores de animais estão estourando esses lugares, né, esses criadouros clandestinos, e resgatando um monte de animais aí. Por exemplo, sempre acontece da Luísa Mel e a equipe do Instituto Luísa Mel fazer isso também. E as imagens sempre são chocantes, né? Animais sem cuidado nenhum. As matrizes, como eles chamam, que são aquelas cadelas ou as gatas que ficam lá reproduzindo a vida inteira até não aguentar mais, normalmente elas são as mais maltratadas, assim, as imagens realmente são bem chocantes. Então, óbvio, veganos são contra comprar animais de estimação ou comprar qualquer tipo de animal. E sobre isso eu acho que eu posso falar por todos os veganos, porque eu nunca conheci um vegano que fosse a favor de compra de animais. A questão não é se a pessoa que comprou vai tratar bem depois, a maioria acho que até trata mesmo, ama aquele animal, é uma questão ética, filosófica mesmo, comprar animais é errado. Agora vamos para a questão mais complicada, que é se veganos têm animais de estimação em casa e o principal, como alimentar esses animais? Os cachorros são como a gente, eles são onívoros, eles podem viver numa alimentação vegana, desde que balanceada, obviamente, e preferencialmente acompanhada por um veterinário, mas os gatos são essencialmente carnívoros, eles são felinos, assim como os leões e os tigres. Então sim, a maioria dos veganos que eu conheço tem animais de estimação em casa e a maioria alimenta esses animais da forma mais correta possível, digamos. Dos que tem cachorros em casa, eu conheço apenas uma pessoa que cozinha para esses cachorros, literalmente, cozinha cenoura, arroz integral, lentilha, mas aí é claro que sem tempero, sem sal, né? Enfim, tem um jeito de fazer isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque eu também não tenho cachorro em casa. E esses cachorros dessa vegana que eu conheço são veganos desde de filhotes e estão muito bem aí, acho que devem ter quase 10 anos já. Outros veganos que eu conheço compram aquela ração Free Dog, né? Que é uma embalagem verde que você tá vendo aí na tela. Ela é uma ração considerada vegetariana e premium, ou seja, ela é uma ração indicada até para cachorros que estão em controle de peso e parece ser realmente balanceada, e os cachorros que consomem essa ração, até onde eu sei, vivem muito bem também. Mas essa ração não é 100% vegetariana, ela não é vegana. Tudo por conta de uma vitamina que tem na composição, que é a vitamina D, que é derivada da lã de carneiros. Mas, dentre as opções que a gente tem aqui no Brasil, me parece ser a menos pior de longe, né? Porque só de não ter carne, todas as outras têm carne. Então, agora sobre gatos aqui no Brasil é complicado. Nós não temos nenhuma ração sem carnes para gatos no Brasil, e parece até estranho eu estar falando isso, porque eu acabei de afirmar que eles são carnívoros. Mas lá fora já desenvolveram rações veganas para gatos. Curiosamente, as duas foram desenvolvidas na Itália. Uma chama MCat e a outra chama Benevo. Existe até um site nos Estados Unidos que chama vegancats.com, que vende petiscos, vende, sabe, enlatados veganos para gatos. E essas rações e enlatados que eles vendem lá para gatos, que não tem nada de origem animal, são coisas de empresas grandes, né? Bem balanceado e tal, não é uma coisa que a gente tem como fazer em casa aqui no Brasil. E essas rações e petiscos da Benevo e da MCat não estão à venda no Brasil também. Então, se você quiser comprar para dar pro seu gato, você vai ter que importar. Então, é uma coisa realmente que demora e é caríssimo, assim. Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei a respeito, era coisa de 200, 300 reais por 2 quilos de ração. Então, é uma coisa praticamente, assim, impraticável. E vocês que acompanham as minhas redes sociais já devem saber que eu tenho em casa 2 gatinhos adotados. Então, com 2 anos, é o Sam e o Simon. O nome deles a gente colocou em homenagem ao Sam Simon, que é um dos fundadores dos Simpsons, que morreu infelizmente à época que a gente adotou os gatinhos, mas que era um cara sensacional, assim, que deixou grande parte da fortuna que ele conseguiu com os Simpsons para ONGs de proteção animal e de divulgação do veganismo. Então aqui em casa a gente alimenta o Sam e o Simon com rações de uma marca que também é italiana, olha que coincidência, nunca tinha pensado nisso, as 3 que eu falei hoje aqui, que chama-se ND, que é da empresa Farmina. Essa ração tá longe de ser vegana, na verdade, ela é feita com carne também, mas ela não é testada
baseada em animais, segundo eles, e também não usa nada que seja geneticamente modificado. Então, para a saúde dos animais, me parece que isso é uma das melhores opções que a gente tem aqui no Brasil. Aí você me pergunta, como um vegano que vive falando para não colaborar com a indústria que mata animais e tudo, compra ração para os gatos que ele tem em casa que tem carne? Realmente é uma coisa que eu não gostaria de fazer. E vou além, acho que no mundo perfeito, no futuro, cães e gatos domésticos não deveriam existir. Deveria ter esse tipo de animal só na natureza, lá, cães selvagens e gatos selvagens, felinos, enfim. Mas há muitos séculos a gente fez a besteira de domesticar esses animais, e esses animais que nascem nas cidades hoje estão completamente desprotegidos. Então, na minha opinião, adotar esses animais é o que a gente pode fazer para minimizar um pouco esse problema que a gente mesmo criou. Adotar e, obviamente, castrar também, né? Para evitar que mais filhotes nasçam por aí e sofram também, como muitos estão aí na rua sofrendo. Então, em relação aos animais de estimação, os veganos se veem numa sinuca de bico. Deixa os animais morrerem, os cães e gatos de fome na rua, não vamos recolher, não vamos adotar, ou a gente adota e usa um recurso que é derivado da indústria da carne, né, que é a ração, para alimentar esses animais. Eu também acredito que à medida que o veganismo for crescendo e quando chegar o momento que mais da metade da população, ou sei lá, 80% da população seja vegana, não vai ter mais resto de carne, né, porque a produção obviamente vai ser muito menor, não vai ter tanto resto de carne para fazer ração. Aí sim eles vão se dedicar a fazer rações sem nada de origem animal, assim, de forma mais abrangente. Então comprar ração com itens de origem animal hoje em dia, já que não temos outra opção aqui no Brasil, eu acho que é uma medida paliativa, mas válida para ajudar esses animais que estão em sofrimento, embora também use um derivado de um sofrimento que aconteceu no matadouro para gerar carne para as pessoas comerem. Você percebeu que não é uma resposta fácil, né? Então eu acho que cada um vai ter uma opinião, e eu gostaria que você deixasse a sua aí também nos comentários. Na medida do possível eu leio todos os comentários, como você pode perceber pela quantidade de coraçõezinhos que ficam aí nos comentários, que sou eu lá apertando, que eu li e gostei do comentário. E fica meu apelo aqui também para os fabricantes de ração que desenvolvam logo rações veganas para gatos, né? Rações aí balanceadas, que a gente possa confiar. Se na Itália eles já conseguiram fazer isso há tanto tempo, há muitos anos existem essas marcas lá na Itália, por que aqui no Brasil a gente não pode ter logo? Terça-feira que vem eu tô de volta com mais um vídeo, pode ser que eu responda a sua pergunta. Então se você tiver dúvidas a respeito do veganismo no geral, coloque aí nos comentários do YouTube que eu vou responder na medida do possível. Espero você então terça-feira que vem às 11 da manhã, como acontece toda terça-feira. Até lá, um abraço, tchau!